Tá dando para ver? Não, professor. Não? Por que será que eu não estou conseguindo mostrar para vocês? Nós estamos lhe vendo. E agora, dá para ver? Agora sim. Tá. Agora sim. Então, vamos lá. Olhem só, os elementos pré-textuais da pesquisa. Todo o trabalho tem, tá? Uns com maiores e outros menos, mas todos têm elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, tá? Então, vamos aqui eu trazer para vocês os elementos pré-textuais, tá? Textuais. Olhem só. Primeiro deles, a capa, tá? A capa, ela é um elemento obrigatório. Então, todo trabalho, seja acadêmico, seja científico, tem uma capa, tá? E aí nós temos aí as normas brasileiras, né? A própria ABNT, que sugere como deve ser essa capa. Então, ela não é à toa. Aquele modelo que vocês recebem não é à toa. Existe por trás toda uma orientação. E se vocês pegarem, a maioria das instituições tem o mesmo formato, o que modifica, claro, o nome da instituição e a logomarca que se utiliza, tá? Então, se vocês prestarem atenção bem aqui, ó, eu tenho a margem. Então, vamos imaginar que esse papel aqui é um papel A4, tá? Então, que é a configuração oficial que a gente tem que usar, o tamanho do papel. Então, eu estou aqui com o meu papel A4 e olha o que ele diz aqui. Em cima, na margem superior, eu vou usar naquela minha régua 3 centímetros. Tá? Então, aqui em cima, eu vou usar 3 centímetros. Lá no inferior, é 2 centímetros. Então, eu fico com um espaço maior em cima e menor embaixo. Por que eu fico com um espaço maior em cima? Porque é onde vem a logomarca. Eu já vou mostrar para vocês, tá? E aí, eu tenho um espaço onde eu posso colocar uma logomarca. Então, tudo é padronizado de um jeito que, quando você imprime, você vê o porquê, você entende toda essa lógica dessa organização. Aqui na margem da esquerda, nesse ponto aqui, ela é de 3 centímetros. E na direita é de 2. Por que da esquerda é de 3 e por que da direita é menor 2? Porque quando a gente manda encadernar, seja em formato espiral, seja em formato capa dura, o espaço utilizado é mais ou menos de 1 centímetro. Então, ela para dobrar, né, o papel. Então, utiliza. Quando você abre o material, você vê que todos ficam com 2 centímetros. Então, um lado tem que ser um pouquinho maior para poder segurar o espiral ou do capa dura, que é prensado, tá? Então, dá mais ou menos 1 centímetro de espaço. Então, quando eu abro o trabalho para leitura, eu vejo que está todo padronizado, que está simétrico. Então, daí a importância de eu manter na esquerda 3 centímetros, na margem superior 3 centímetros, na direita 2 e no inferior, embaixo, 2 centímetros, tá? O que mais que eu tenho aqui? Olha, toda a capa, ela vai ser escrita com fonte Arial ou Times. A ABNT sugere uma das duas. Para quê? Para ter uma padronização. Dá para colocar, às vezes tem letrinha que a gente nem entende. Então, não, tem uma padronização. Ou Arial ou Times. Tá? Eu, particularmente, prefiro Arial, porque Arial é maiorzinha, ela é uma letra mais redonda. Então, como eu tenho astigmatismo e vários leitores também têm, embaça um pouquinho com aquela letrinha muito miúda. Tá? Então, eu prefiro Arial, mas tem professor, tem aluno que prefere Times. Ok também. Então, todo fonte 12, tá? Então, aqui em cima eu vou escrever o nome da instituição, tá? Então, no nosso caso, Escola Superior da Amazônia. Eu não preciso colocar tracinho, examais. Tem algum microfone aberto, eu acho que é o do Breno. Eu não preciso colocar o símbolo. Por quê? Porque quando eu colocar a logomarca, já tem o símbolo. Então, eu só vou escrever por extenso o nome. Então, Escola Superior da Amazônia, tá? E embaixo, eu vou colocar curso de
No caso de vocês, educação física, podia ser psicologia, podia ser serviço social, qualquer outro curso, tá? Curso de... Aí você pode... professora, eu posso colocar o curso bacharelado de educação física? Pode, é o nome do teu curso. Depois eu vou dar 2 enter, 1, 2, e começo o nome dos integrantes, tá? E aí, geralmente o TCC pode ser 3. Professora, mas se for um seminário com 6 pessoas, eu vou colocar por ordem alfabética os nomes. Mas eu tenho que entender que trabalho, gente, são documentos oficiais, porque vão compor suas notas. Então, eu preciso colocar todo o nome. Então, se o nome do Leonardo é Leonardo Gomes da Silva Ferreira de Alcântara, tenho que colocar tudo, tá? Então, eu vou colocar tudo, entrego, todo formal, todo organizado. Tem trabalho que a gente vê o nome do primeiro integrante completo, e depois vem só Renata Maués. Então, a ideia que nos passa é que essa pessoa não solicitou, que a outra pessoa não leu, falou, mas por que meu nome não está completo e o seu está? Tá? É diferente se o nome teu for só Renata Maués, ok, Renata Maués. Tá bom? Então, tem uma diferença. Então, normalmente eu uso essa padronização. Depois, eu vou ter que centralizar. Por isso que no Word a gente usa a régua. Tanto a régua lateral quanto a superior. Por quê? Porque ela vai nos dar, e a gente também pode mexer com o zoom da tela. Então, ele vai nos dar a centralidade da página. Então, bem no centro, eu coloco o título do meu trabalho. Tá? Então, aqui eu peguei um exemplo, a lexicologia e lexografia, tá? Então, o título é todo maiúsculo, letra maiúscula, e é o único momento que a fonte é 14 e em negrito. Então, eu tenho que chamar a atenção desse título. Se eu tiver um subtítulo, como tem aqui, por exemplo, um estudo diacrônico dos dicionários da língua portuguesa, eu teria que colocar ali, depois de lexicologia e lexicografia, eu tinha que colocar 2 pontos. Aí, a segunda parte do subtítulo vem em letra minúscula. Tá? Bem no centro. Aí, tudo fonte 14. E lá embaixo, eu preciso, com fonte 12, porque a única parte que vai fonte 14 é ali em cima o título. E lá embaixo eu coloco o local da minha pesquisa e o ano. Então, eu vou colocar Belém. Eu gosto de colocar Belém, tracinho, Pará. Por quê? Porque existem cidades, também outras cidades com o nome Belém. Existem bairros também com o nome Belém. Então, Belém, Pará não tem. É a capital do Pará. Então, Belém, Pará. Ananindeua, Pará. Tá? Barcarena, Pará. E embaixo o ano da tua pesquisa, 2020, 2022. Então, aqui eu termino o meu elemento capa. Eu vou mostrar para vocês do nosso jeito como ficaria, só para a gente já ir vendo. Mostrar aqui para vocês e eu vou mandar esse material, não se preocupem. Onde foi que eu deixei? Aqui. Vocês conseguem ver? Ó, as margens, como eu estava falando, ó. Margem, vocês estão vendo, gente? Sumiu. Tá. Não. Não? Sim ou não? Não. Agora não, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fechar. Deixa eu conseguir ver se eu consigo. Agora, tá? Consegue? Tá? Pronto. Então, bora aqui no documento de vocês da instituição. Olha que legal, deixa eu apresentar para vocês, é a cartilha. A ideia é orientar o trabalho de vocês de conclusão de curso. Perfeito. Mas eu vou usar para todos os meus trabalhos, porque o formato e a escrita é a mesma. Então, olha aqui. Trabalhos acadêmicos, ó. Impressão, margem, cadernação, como paginar, como escrever uma fórmula, as equações, como colocar ilustrações, as fontes, né? Quais são as fontes? Fonte Arial ou Times, como é que eu uso? Quando usar aspas, itálico, negrito, sublinhado. Olha quantas coisas vocês têm aqui de informação nesse. Olha, como eu faço uma citação direta, indireta, nota de rodapé.
Olha como é legal a gente ter um material desse, um guia orientador da nossa escrita. Olhem aqui, eu quero fazer meu TCC em formato artigo científico, até um outro trabalho. Eu tenho aqui a ideia, tá? Eu quero fazer formato monografia, está aqui para você. Olha como é legal, tá? Processo avaliativo, como é feito. Então, ali no sumário você tem o GPS de tudo que você vai encontrar nesse material, tá? As normas que compõem aí todo o documento da ABNT. Então, nada que eu estou falando para vocês é aleatório, tem toda uma fundamentação para isso. Olha, o que é um projeto de pesquisa? Olha o que diz aqui, traz o significado para vocês. Relatório escrito por meio do qual é especificado o problema que o discente, quem é o discente? Você, aluno, pretende pesquisar. Normalmente constitui o passo inicial para a construção do trabalho de conclusão de curso. Então, ou seja, primeiro eu tenho que fazer o projeto de pesquisa. Depois eu venho para o trabalho de conclusão de curso, que é o relatório da pesquisa, é o estudo apresentado no curso de graduação. Se for uma especialização, eu termino apresentando uma monografia, ou tem lugar também que é um artigo. Se for o mestrado, uma dissertação. Se for o doutorado, uma tese. E aqui ele traz para você, ó, o TCC em formato artigo, ó. Esse é desenvolvido sob orientação e avaliação de um docente, deve conter os elementos pré-textuais, pós-textuais e textuais, que faltou aqui, tá? Na dissertação, é o relatório de pesquisa abordando assunto específico no qual o autor deve demonstrar capacidade de sistematização e domínio sobre o tema, de forma crítica, como requisito para a conclusão do mestrado. Não só isso, de fato, no mestrado, você tem que fazer pesquisa. Tá? Então, você não vê uma dissertação de mestrado, por exemplo, só com levantamento bibliográfico. É muito difícil você ver isso. Tá? Geralmente, no mestrado, você tem uma pesquisa de campo, você tem um estudo de caso, você tem uma pesquisa longitudinal. Então, você coloca técnicas que são não mais importantes, não existe isso, mas que requer um plus de conhecimento, com certeza. Tá? Então, ela vai sofisticar ainda mais a tua pesquisa. No doutorado, aí vem a tese. Aqui no doutorado, você já aprendeu a fazer pesquisa no mestrado. Então, aqui você é pesquisador. Tá? Então, você vai demonstrar capacidade de sistematizar e o domínio sobre o tema, abordando de maneira original e contributiva. Então, o que é essa originalidade? Você aí tem muito mais de você. Tem fundamentação? Claro que tem, todo o trabalho tem, mas a forma de dialogar, a forma de trazer esse conhecimento, a análise desse resultado é seu. Você vai ter que se mostrar aqui. Então, o que eu posso dizer para vocês? Graduação e iniciação científica, conhecer a ABNT, os tipos de pesquisa, como elaborar um pré-projeto, como fazer um artigo, como fazer uma monografia, conhecer a ABNT, que é o que a gente está fazendo, conhecer o que é pesquisa científica. Isso é iniciação científica, saber ler um documento, uma pesquisa, onde encontrar essa pesquisa. Tudo isso são competências e habilidades que eu tenho que sair da graduação com isso, tá? No mestrado, eu já sei fazer pré-projeto, até porque é um dos critérios da minha seleção. Então, olha como é importante eu aprender isso na minha graduação. Porque para você participar de um processo seletivo de mestrado, você tem que apresentar aí um pré-projeto, um projeto de pesquisa, tá? Além de ter uma leitura sistematizada, fazer uma bela prova, enfim, apresentar toda a documentação, apresentar que você tem raciocínio crítico, que você consegue expor suas ideias e, melhor do que isso, expô-la com fundamentação. Segundo fulano de tal, página tal, o texto tal apresenta, então você vai dialogar as tuas ideias com teus autores selecionados, certo? No artigo científico, ele é um trabalho monográfico publicado. Geralmente, eu faço um artigo para uma publicação, seja numa revista, no jornal, nos anais de um congresso. Então, tem ali o meu material produzido e o intuito é produzir conhecimento, né? A resenha já é um trabalho de síntese de uma terceira pessoa. Então, eu vou fazer uma resenha de um texto. Então, eu vou analisar criticamente as ideias daqueles autores, né? No semestre passado, eu pude desenvolver com a turma,
fichamento, resumo, a resenha. Eu queria ter feito isso com vocês, a gente não consegue. Mas eu prometo que se a gente tiver um tempinho aí mais para frente, eu vou passar umas atividades dessa. E também, se não, eu me comprometo em fazer algum mini curso depois que a gente possa fazer isso, porque são elementos, são dicas preciosas para desenvolver a escrita do aluno, tá? O resumo, que é essa síntese da monografia apresentada em um único parágrafo e inserida logo após o sumário, tá? Então, olha como é importante tudo isso e não foi à toa que a gente estudou. E aí vem a formatação, olhem aqui. A margem superior, aqui em cima, 3 centímetros, ó, bem aqui. Então, a diferença da margem, aqui, imagina que aqui na lateral teria uma régua, e aqui em cima, aquela régua lá do Word, aqui em cima, eu vou deixar 3 centímetros de espaço, tá? O que mais? Vamos ver o que ela pede aqui. 2 centímetros no final e na lateral aqui direita, 2 centímetros, na lateral esquerda também 3 centímetros. Isso vocês podem aí anotarem, tá? O que mais aqui? Também ensina como paginar. Olha, já abre a tela lá do Word, como você configurar a página. Olha aqui, ó, configuração da página. Margem superior, 3 centímetros. Inferior, aqui do lado, 2 centímetros. Esquerda, 3. Direita, 2 centímetros, ó. E aí, no final, eu tenho aqui retrato, que né, tem que ficar aqui na vertical. E aí, eu já tenho a minha página padronizada. Aqui, exemplo, se você for trabalhar com equações, as fontes aqui, que geralmente, ó, fonte tamanho 12, sempre pedindo Times ou Arial, tá? Que mais? Corpo sempre 12. Toda vez que você tiver um recuo, que eu vou mostrar depois para vocês, que são as citações acima de 3 linhas, ó, eu tenho aqui fonte 10, que eu vou utilizar, e sem negrito, tá? E também não preciso colocar entre aspas. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar agora, porque essas outras informações eu vou trazendo para vocês daqui a pouquinho em cada etapa. Vamos trabalhar primeiro aqui a questão da fonte, da capa. E olha aqui, sempre que eu fizer um trabalho, o alinhamento dele tem que estar, a separação das linhas é 1,5, tá? 1,5. Tem situações que eles pedem 1,5 ou duplo, que são as dissertações, mestrado e tal. Mas sempre o 1,5 fica esteticamente mais bonito. Então, sempre o 1,5 e o texto justificado, tá? Todo organizado para não ficar para lá de um lado, outro para o outro. E aí fica bem bacana. Então, a gente tem que ter aqui, ó, capa, parte externa do trabalho. A capa não é contada, né? Normalmente, os elementos pretextuais não são contados. As folhas são contadas, mas não são numeradas. A primeira a ser contada é a folha de rosto. É assim, você conta 1, 2, 3. A introdução vai começar na página 7. Eu não coloquei, eu conto, mas eu não ponho número, eu não coloco número. Aí eu vou, já a introdução começa no 7, então ela vai começar lá na página 7. Então eu já coloco o número 7 lá, tá? Mas isso eu vou mostrar para vocês com calma, é só para vocês já irem conhecendo o material. Vou chegar aqui, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Aqui, ó, exemplo de capa, trazendo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir. Não. Onde é que eu consigo? Aqui. Ó, essa aqui seria o nosso formato de capa. Ó. Escola Superior da Amazônia, curso no caso de vocês, licenciatura, no caso de vocês é bacharelado. Eu dou 2 enter e começo o nome dos alunos. E depois um embaixo do outro, sem vocês verem que aqui não tem separação de 1,5, tá? Aqui a questão é separação simples dos... Perdão, deixa eu ficar aqui, que é essa aqui que é a capa inicial, tá? Da escrita, não tem aqui separação 1,5, é tudo simples. Aí vem, ó, Escola Superior da Amazônia, só que tudo em maiúsculo, tá? Curso, no caso de vocês, é bacharelado se fosse licenciatura, o nome dos autores em ordem alfabéticas, título do trabalho, ó, título todo maiúsculo. Se tiver subtítulo, olha aqui, 2 pontos,
e eu coloco o subtítulo. E o subtítulo já só a primeira letra maiúscula, o resto tudo minúsculo, tá? Tudo fonte 12 e a única aqui que é o título, que é 14 em negrito. O que mais que eu tenho? Belém, Pará e o ano, ó. Então, esse é o formato de capa. Aqui o título do trabalho bem centralizado, tudo bem organizado. Professora, quem orienta a gente com isso? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a própria ABNT. Aí aqui eu venho para contracapa. Ó, o que eu tenho na capa, eu tenho na contracapa. Com a diferença que eu trago aqui a qualificação. Então, eu fiz o título, eu dou 2 enters daqui de baixo, é como se eu tivesse dado 2 enter, ó. 1, 2, e aí eu entro bem aqui. Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título, no caso, bacharel, ó, ou licenciado, no caso, vocês, bacharel em educação física. Orientado por professor, doutor Márcio Sfer, por exemplo, tá? Aí, Belém, Pará. Essa qualificação, meus amores, serve para qualquer trabalho de vocês. Por exemplo, vocês vão fazer um seminário da professora Letícia. Então, vocês vão fazer capa, contracapa. E na contracapa vem essa qualificadora. Trabalho apresentado, seminário apresentado como parte da nota da primeira avaliação de conhecimento dessa instituição, orientado pela professora mestre Letícia Pomier. Tá? Então, é a qualificadora, é isso que vai dizer o que é o teu trabalho. Tá? Poderia ser, por exemplo, dissertação de mestrado apresentada como requisito parcial para o título de mestre do instituto tal, da universidade tal, orientada pelo professor doutor fulano de tal. Tá bom? Então, é a qualificadora. Aqui, olha, o recuo dela, olha só, ela começa, eu vou sempre medir em relação à régua, tá? 8 centímetros. Então, vou buscar o meu cursor, vou imaginar que aqui em cima tem aquela régua do Word e marco ele e trago para o meu cursor para dar certinho em relação à régua 8 centímetros. E o tamanho da fonte, 10. Se o restante do texto é 12, aqui tem que estar 10, ó, um número a menos, tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Aqui é a folha de aprovação, ó. Tudo que eu tenho lá na capa, que eu tenho na contracapa, eu tenho aqui. Com a diferença que eu tenho que acrescentar esses dados aqui, ó. Por quê? A data da aprovação, quando foi a tua defesa, a banca examinadora, o teu professor, o nome do teu professor, orientador, que aí do lado tem, ó, orientador, orientadora, para dizer que foi ele que te orientou. Aí o título dele é a universidade. Depois tem os outros 2 que fazem parte da banca, tá? O nome do professor, o grau dele, se ele é doutor, se ele é especialista, se ele é mestre, e a mesma coisa embaixo. Então, são 3 assinaturas, certo? Então, tá aqui a folha de aprovação. Tudo isso são elementos ainda pré-textuais, tá? Isso aqui tem que ter. Daí, mas, professora, a folha de aprovação... Não, a folha de aprovação é o tipo de elemento pré-textual que a gente só utiliza para o nosso TCC, para a nossa dissertação de mestrado, para o doutorado, tá? Então, eu não uso normalmente isso nos trabalhos acadêmicos. O que eu uso no trabalho acadêmico, amores? Capa e contracapa. Isso sempre tem que ter. Mostra organização, mostra dedicação, mostra que você está se familiarizando cada vez mais com a BNT, uma linguagem aí acadêmica. Olha que eu quero chamar a atenção para vocês. Olha, imaginem que aqui seja a margem, olha. Aqui, olha aqui, por que é maior? 3 centímetros. E aqui, por que é menor? 2 centímetros. E aí, se eu for encadernar, eu vou usar uma parte disso aqui. Então, depois vai ficar tudo igual quando abrir. Aí fica certinho. Por isso que é 2 centímetros, porque eu vou usar uma parte dessa para encadernação. E aí é como se ficasse 2 depois de cada lado. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, que seria... Tá, o resto eu vou mostrando para vocês, então eu vou fazendo assim. Eu vou e volto para mostrar para vocês no documento, para vocês visualizarem, tá? E voltarem... teria uma ideia de como é colocado na prática para não ficar tão distante aí para vocês. Agora, deixa eu ver onde estão meus outros materiais. Então, a capa que vocês viram, e nesse intervalo aqui, que eu tenho de 3 centímetros do nome da instituição
que eu tenho aí, dos 3 centímetros, eu posso colocar a logomarca da instituição, tá? Lembrando que se eu uso a logomarca da instituição, eu não posso distorcê-la. Então, eu lembro que nossa logomarca, ela é uma... Vocês estão vendo a minha tela? Não. Tá. Eu tenho... Agora estão? Sim. Sim. Tá. Agora, Ok. Então, ó, aqui nesse intervalo, tanto da folha de rosto quanto da capa, eu vou colocar o símbolo da nossa instituição, tá? Geralmente, ela vem só na capa. E aí, o símbolo não vem mais na contracapa. Eu só coloco aqui na capa, a nossa bolinha. Então, nossa instituição, ela tem um símbolo que é redondo, escrito Examás com as asas de São Miguel, né? Mais ou menos assim, aquele redondinho. Gente, eu tenho que ter cuidado, porque o símbolo, ela remete à ideia da instituição. Então, eu não posso fazer um símbolo todo distorcido. Não, eu tenho que colocar ele correto. Eu posso diminuir a imagem, eu posso aumentar, mas eu não posso distorcer a minha imagem. E aí eu coloco nesse intervalo. Então, não precisa ser grande, tem que ser uma coisa pequena que caiba neste intervalo. É só para evidenciar mais ainda a instituição. Essa é a ideia. Tá? Então, a folha de rosto, e aqui são as qualificações que eu falei para vocês, que é isso que vem bem aqui na lateralzinha, ó, 8 centímetros, fonte 10, e eu vou dizer a natureza do trabalho. Então, por exemplo, aqui, trabalho de monografia, ou então trabalho da disciplina de metodologia científica do curso tal, como requisito obrigatório para obtenção da nota, da primeira verificação, então da verificação final, o que for orientada pelo professor fulano de tal. Ah, eu quero ver como faz? Eu vou lá no documento que eu vou mandar para vocês, tá? Mas serve para qualificar. Todo trabalho de conclusão de curso, ele também vai ter uma ficha catalográfica. Gente, só lembrando, capa e contracapa são elementos obrigatórios. Capa contra capa, folha de aprovação, elementos obrigatórios, tá? Ficha catalográfica, elemento obrigatório, tem que ter, tá? Aí, olha o que ele diz aqui, é opcional nos trabalhos acadêmicos. Qual trabalho acadêmico que você vai fazer? Seminário tal, roda de palestra disso. Ok, aqui é acadêmico, trabalho científico, trabalho de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado, tem que ter. Não é opcional, é obrigatório. Isso aqui é pegadinha de prova, tá? Eu posso muito me dizer, e a ficha catalográfica? É elemento opcional, é um elemento obrigatório? Opa, é obrigatório para trabalhos científicos. E trabalhos acadêmicos é opcional. Então, faz o teu asterisco aí, o teu bizu, porque pode ser que eu não elaborei tua prova, que eu pense em algo assim, tá? Então, a ficha catalográfica, meus amores, é aquela ficha que vem geralmente nos livros. Deixa eu ver se eu acho aqui uma para vocês. Um minuto que eu já vou mostrar, que eu tenho aqui um livro. Deixa só eu mostrar aqui, só um minutinho. Cadê vocês? Aqui, ó. Eu peguei esse livro aqui que eu gosto muito, que é o livro do Antônio Joaquim Severino. E olha o que acontece. Bem aqui do lado, se vocês estão vendo, ó, tem aqui uma ficha catalográfica, tá? Então, todo trabalho científico, depois da capa, no verso da contracapa, eu tenho uma ficha catalográfica. Tá? Essa ficha catalográfica, meus amores, aí que eu vou voltar para a tela, era só para mostrar para vocês. Dá para ver? Vocês estão vendo? Dá para ver, sim. Tá, obrigada. E aí, essa ficha catalográfica tem que ter no trabalho, tá? Ela é obrigatória nos trabalhos científicos de vocês, tá? De todo mundo. Ela é um elemento obrigatório. Então, ela é esse quadradinho, ó, que tem essa formatação aqui, com as informações dos autores, do título, onde está, o que é, um trabalho de conclusão de curso, de mestrado, onde ela vai ficar, o código desse trabalho na biblioteca. Quem é que faz essa ficha catalográfica? A bibliotecária da instituição, tá? Ela que sabe,
ela que tem toda a norma da Sociedade Brasileira de Biblioteca. Então, ela vai padronizar as informações do teu trabalho para montar a ficha catalográfica para você, tá? Lembrando que você precisa, como ela vai fazer, geralmente é uma bibliotecária e algumas atendentes lá, mas a bibliotecária que vai ensinar, que é a responsável por fazer, ela tem uma universidade, uma instituição inteira de pessoas para dar essa ficha catalográfica. Então, o que você vai fazer? Seu trabalho já está praticamente pronto, pelo menos com um tempo razoável de uns 15 dias, você dá para ela as informações. Olha, vou me formar agora, eu preciso da ficha catalográfica. Então, eu trouxe os dados. Aqui ela vai dizer, ok, então assim que estiver pronto, me deixa aqui teu telefone, eu ligo. Então, você dá um tempo para ela fazer, tá? E aí ela lhe devolve, seja num pendrive, não sei, como o meio que ela vai lhe entregar. E aí, depois, você coloca no verso, no final, do outro lado, né? Tem o anverso, que é a frente, tem o verso, que é atrás. Atrás da ficha da sua contracapa, tá? Então, tem a capa e a contracapa. Então, na contracapa, eu coloco lá a minha ficha catalográfica, tá? Então, ela é obrigatória? É, para todos os trabalhos científicos. Ela é opcional para trabalho acadêmico. Então, você vai me entregar um trabalho que eu pedi, o fichamento ou a resenha do artigo tal. Não precisa colocar a ficha catalográfica, tá? Mas no trabalho científico de TCC, monografia, dissertação de mestrado, doutorado, precisa ter a ficha catalográfica. O que mais aqui? A errata. Ai, gente, a errata é tão bonitinha, porque a errata é aquele elemento eventual, ou seja, só é usado se necessário for. A errata é assim, teu trabalho está todo pronto, tá? Você entregou, colocou, olha, mandou até encadernar, capa dura. Aí você percebeu lendo aqui o teu orientador, Eras Leonardo, está escrito aqui educacão, não está educação. Ai, caramba, olha aqui nessa parte que é bem visível, o que é que o Leonardo vai fazer? Ele vai fazer uma errata. Então, ele vai fazer uma folha escrita lá todo A4, o mesmo padrão da tua folha. Vai escrever centralizado, errata, fonte 14, negrito, número todo, olha, que nem aqui embaixo. Errata, todo maiúsculo, 14, negrito, e vai dizer embaixo a informação. Por exemplo, aqui, ó. Eu gosto muito dessa errata, assim, porque ela fica muito didática, tá? Então, olha só. Lá na folha 15... da linha 4, onde se lê seção, na verdade, não é esse tipo de seção, é esse aqui, tá? Não é, de unidade, é seção, não é de ceder, é dessa outra seção, né? De dar. Então, tá escrito com C cedilha, vai ser com 2 S's. Aí você já está dizendo como é para ler. Você corrigiu o seu erro. Aqui onde está educacão, na folha 15, da linha 3 de educacão, leia-se educação. Então, você apontou. E aí você coloca. Você tem a capa, você tem a contracapa, você coloca a errata, tá? Pois, professora, ela vai ficar solta? Vai. Ela vai ficar solta certinha no trabalho. E aí, os teus avaliadores, quando lerem, vão ver e vão dizer, poxa, que legal. Poderia ter passado batido, mas ele foi organizado, ela foi organizada. Isso aqui é um respeito conosco, com o trabalho que ele teve. Isso é maravilhoso, porque aqui é um recurso que está nas nossas mãos. Olha, de vez em quando eu vejo assim, por exemplo, o Jornal Nacional William Bonner. Aí ele fala, nós gostaríamos de, boa noite, gostaríamos de fazer uma correção. Ontem nós falamos isso e hoje a correção, o correto seria isso. Perfeito, ele fez uma errata. Ele fez uma errata. Isso é normal. Quem não comete erro, gente? Todos nós podemos cometer erros. Agora, o que é a honestidade intelectual? É você dizer que errou e dizer onde está o erro e corrigir. Para isso, é errata. Só que ela diz lá para a gente, lá em cima, que há um elemento eventual. Por que eventual? Porque tu não vai fazer a errata sempre, porque a tua ideia é não cometer esse erro. Por isso que quando a gente faz um trabalho, a gente precisa, depois de um tempo, pedir para uma outra pessoa que não tem nada a ver com esse trabalho, lê-lo. Por quê? Porque nós já estamos viciados na leitura do trabalho. Então, tem coisas que às vezes o nosso olho já não enxerga.
Então, passa para um outro colega, troca com o do outro colega, um lê o do outro, faz uma leitura, marca os errinhos. E a errata eu só vou utilizar se o meu trabalho estiver pronto, eu não vou gastar quase R$ 100 para encadernar de novo. Então, o custo-benefício não vale a pena, eu vou colocar a folhinha. Agora, antes de imprimir, eu posso corrigir tudo, então não tem necessidade de errata. Então, a errata ela é um elemento opcional, tá? Eu posso não colocar, mas se tem o erro, ela se torna obrigatória, tá? Mas, em tese, ela é um elemento opcional, eventual, só se necessário for, tá? Gente, tenho menos de 1 minuto, tá? Eu vou parar por aqui, porque eu já sei que é muita informação. Esse restante do tempo eu vou alimentar a nossa plataforma, então eu vou estar lá. E aí a gente se vê no nosso próximo encontro, tá bom? Então, eu espero a todos, eu agradeço a presença de todos e espero que vocês estejam entendendo. Tá dando para entender? Claro, com certeza, melhor aula. Oh, para com isso, assim tu me deixa vermelha. Com certeza, professora. Parabéns.